paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7 da nossa revista Discipulando Ciclo 2. A lição de número 7, ela tem como tema Crendo na vinda de Jesus Cristo. E o texto bíblico base desta lição está em Atos capítulo 1, no seu versículo 6 ao 11, que diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. A nossa meditação, ela está baseada em Atos 1:11, que é o último versículo que nós lemos, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu viste ir. Os objetivos dessa lição são descrever a realidade do mundo sem Deus, elencar os equívocos concernentes à vinda de Jesus e explicar a segunda vinda de Cristo, como que isso vai se dar. Então, nós precisamos entender que desde o começo da criação do mundo, 2 coisas estão na mente do ser humano. Isso vem desde a criação do mundo, que o ser humano ele tem um desejo dentro dele de querer saber como que tudo aconteceu, como que tudo surgiu, como que foi a criação, e de saber também como que será o fim. Então nós queremos, vamos falar assim, saber da onde nós viemos e para onde nós vamos. Isso está dentro de nós, é algo que, vamos assim dizer, já faz parte da nossa essência. Nós queremos saber como tudo começou e como que tudo vai acabar. Isso em relação ao mundo que nós vivemos, isso em relação à nossa própria vida. E quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós passamos a amar, nós passamos a pesquisar, estudar e aprofundar isso aqui, a palavra do Senhor. Quando nós mergulhamos na palavra, nós começamos a receber respostas. Respostas de como tudo começou e respostas de como tudo vai acabar. Como começou esse mundo e como que esse mundo vai acabar. Como que nós fomos criados, qual foi o nosso início e qual será o nosso fim. Tudo está respondido na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Então, nós estamos estudando sobre aquilo que nós chamamos do advento da vinda de Cristo. E nós precisamos crer naquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, sobre esse advento, sobre a vinda de Jesus Cristo. Então, nós precisamos saber, nós vivemos num mundo que ainda, na sua grande maioria, vamos assim falar, um mundo que ainda vive sem Deus, que não crê em Deus, crê num monte de coisa. Às vezes criam deuses, falsos deuses, e colocam a sua esperança e o seu coração nisso, levados por um engano. Eles não creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. E por eles não clamarem, o mundo ele vai não clamarem pelo Salvador e não crerem no Salvador, o mundo vai se deteriorando. E nós temos um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 20 ao 22, que fala assim,
Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Quando ele fala de criação, ele está falando de tudo, do mundo em que nós vivemos. Principalmente os seres humanos, né? Mas ele está falando de tudo, do mundo. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ó, presta atenção. O que está sujeitando a criação? A criação está debaixo do quê? Ela está sujeita ao quê? Né? Nós podemos falar assim de uma forma natural que o ser humano, né, os homens que habitam aqui neste mundo, no planeta Terra, vamos assim dizer, está sujeitando a criação. Isso de uma forma natural. Então o homem destrói a natureza. Desde o princípio da criação, né, quando o homem peca, ele começa a destruir aquilo que Deus criou. Porém, nós temos um detalhe muito grande, que quando Adão peca lá no paraíso, lá no jardim do Éden, ele entrega para o nosso inimigo, Satanás, o direito de subjugar, de sujeitar este mundo. Porque até então Deus tinha colocado o homem no jardim para lavrar e cuidar. Quando ele peca, né, ele entrega esse mundo que era para estar sujeito ao homem sem pecado, Adão e Eva, ele entrega a Satanás. Por isso que a Bíblia fala que quando ele peca, a morte e o pecado passam a reinar sobre o ser humano e sobre toda a criação. Então, por isso que nós vemos em Lucas capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto jejuar e Satanás vai lá para tentá-lo, ele fala, se tu me adorar, eu te entrego os reinos deste mundo, que a mim me foram entregues. E aquilo é real. Tanto que o apóstolo Paulo fala, né, que o Deus deste século, Satanás, ele cega o nosso entendimento. E Jesus, ele também fala que o príncipe deste mundo está aí. Então nós temos que entender que quem sujeitou a toda a criação, quem sujeitou a terra, foram as trevas. É uma ação do mundo espiritual. E o homem sem Deus, influenciado pelas trevas, destrói aquilo que Deus criou. Olha que interessante. Então ele fala, né? Mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Ou seja, nós estamos sujeitando a terra à destruição, porém a terra espera que nós venhamos a ser libertos, para que nós possamos dar uma outra tratativa àquilo que Deus criou para nós. Então será liberta da servidão da corrupção, porque o homem sem Deus vive uma corrupção em várias áreas ou em todas as áreas da sua vida, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, nós só seremos libertos da corrupção desta vida, deste mundo, de todas as áreas das nossas vidas, quando nós nos tornarmos filhos de Deus. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? João 1,12. Quando nós crermos em Jesus Cristo. Quando nós cremos, nós deixamos de ser simplesmente uma criatura e passamos a ser chamados de filhos de Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, quando o reino de Deus se manifestar aqui na terra, isso tem um tempo. Quando que isso vai acontecer? Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a criação será plenamente restaurada. Então nós precisamos entender, nós temos uma consciência quanto à criação. Tudo que está dito na palavra de Deus, nós temos que crer. Como que tudo foi criado? É o que está escrito na palavra. Hebreus 11:3 fala, pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Não foi pelo Big Bang, não foi por teorias, não existe evolução de animal, de macaco para ser humano, nada. Nós cremos pela fé e entendemos isso pelo que está escrito na palavra. Por isso que é muito importante você conhecer a palavra de Deus. Nós temos que entender também que existe uma mudança de consciência e de sentimentos quanto aos seres humanos. Olha o que fala em Romanos 8:23. E não só ela, ou seja, não só a criação,
Mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Então a Terra, o planeta Terra, está esperando a manifestação dos filhos de Deus, vindo com Jesus Cristo em glória, o seu reino sendo estabelecido, para a Terra ser retirada das mãos de Satanás e ela passar por uma plena restauração. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós somos tirados das mãos de Satanás e nós estamos passando por uma restauração, nós estamos sendo aperfeiçoados até chegar na estatura de varão perfeito, Jesus Cristo, como diz a palavra. Porém, quando nós nos encontrarmos com Ele, nós seremos totalmente restaurados. Esse corpo nosso que é corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade, diz a Bíblia. Então, em Romanos ele está falando isso. Nós hoje gememos, aguardando e esperando a redenção do nosso corpo, ou seja, nós teremos nossos corpos glorificados. E esse sentimento tem que estar dentro de uma pessoa que é salva, que se entregou a Jesus Cristo. Tem que ter esse sentimento, nós aguardamos o encontro com o Senhor Jesus para nós termos o nosso corpo transformado, para nós sermos revestidos. Porque quando nós somos transformados, não haverá mais choro, dor, não haverá tristeza. Nós vamos viver eternamente nos braços do nosso Salvador, felizes e alegres. E outra coisa interessante, quando se manifestar o Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo na sua glória, ele vai trazer um reino aqui para a terra. Hoje, nós carregamos o reino de Deus porque nós fazemos parte desse reino. Ao nos entregar a Jesus, o reino de Deus está em nós, diz a palavra. Mas esse reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra também, de uma forma clara e visível, quando ele vier. E vai trazer justiça, vai trazer paz e uma série de outros, vamos falar assim, benefícios juntamente com ele. Quando que isso vai acontecer? Isso está lá em Apocalipse, capítulo 21, quando o milênio foi estabelecido aqui na Terra. O que é o milênio? É um período que Cristo, ele vai vir, ele vai voltar, por isso que a lição é crendo na vinda de Jesus Cristo. Ele vai vir e ele vai estabelecer um período de 1000 anos de paz. 1000 anos do seu reinado, antes de concluir totalmente a sua obra aqui na terra, aquilo que já estava planejado pelo Pai. Então, nós precisamos entender, a vinda de Cristo, ela é iminente, nós temos que crer, nós temos que desejar essa vinda. Nós temos que aguardar, esperar, porém tem que ter um sentimento no nosso coração. Tem pessoas que nunca oraram, porque a vinda de Cristo é uma promessa. Se você vai lá para Apocalipse capítulo 22, você vai ver escrito assim, o Espírito e a esposa dizem vem. Então, quem tem o Espírito Santo na sua vida, quem é cheio do Espírito Santo, quem ama o Senhor Jesus, está falando, vem Senhor. Vem buscar a sua igreja, vem cumprir tudo aquilo que está profetizado na tua palavra. E ele fala assim, eis que certamente cedo venho. Existe uma promessa e a Bíblia nos ensina que nós temos que orar as promessas de Deus. E a promessa é que ele vem. E ele vem cedo, ele vem rápido. Então, uma das nossas orações tem que ver, vem Senhor Jesus, vem cumprir a tua palavra que está em Apocalipse 22, que certamente cedo o Senhor vem buscar a sua igreja sem mancha, sem mácula, que está preparada para o encontro contigo. Nós precisamos crer de todo o coração. E nessa vinda de Cristo, nós temos alguns pontos, alguns aspectos, algumas coisas que vão nos norteando. A palavra de Deus é cheia de promessas. Ela é cheia de promessas. E nós precisamos entender, existe, como que eu vou falar assim, uma contagem regressiva para o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Por quê? Lá em Atos 1:6, que é o texto que nós lemos no início, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam querendo saber se
Israel ia sair debaixo da escravidão de Roma, do governo de Roma. Porque quando Israel peca lá atrás, vem com todo um histórico de idolatria, de pecados, de não ouvir a voz do Senhor, de se rebelar contra a vontade do Senhor, de fazer alianças que vão contra a palavra do Senhor, de ter um estilo de vida diferente da santidade do Senhor. Quando Israel comete esse monte de erro, Israel começa a estar debaixo da servidão de outras nações. Vai servir os sírios, Babilônia, vai para os gregos, vai para os romanos e assim vai. Ela vai sendo escravizada. E nós vemos até na nossa história moderna, aqui nos últimos anos, nas últimas décadas, Israel sofrendo debaixo de um jugo violento de outras nações. Israel e Alemanha, Holocausto e assim vai. Por quê? Por causa dos pecados, de não ouvir a voz de Deus, de não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que é aquilo que estava profetizado na palavra. Então, eles estavam ali, Senhor, é agora, é na nossa geração, nós vamos ver Israel sendo restaurado? Não, eles estavam aguardando um Messias que seria um super-herói, que viria restaurar todas as coisas, jogar todas as nações do mundo para lá. Israel queria reinar sobre o planeta Terra. Não. Jesus veio em carne, veio como homem, veio como um servo sofredor, para vencer o pecado e restaurar todas as coisas, primeiro no mundo espiritual. Para depois ele vir estabelecer o seu reino. Mas o seu reino, vamos falar assim, não é Israel. O seu reino, ele vem com os seus súditos que o aceitaram. Israel ainda não aceitou Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador, o Messias prometido Todo-Poderoso. Mas a igreja já. Então, existe uma contagem regressiva para a volta do Senhor Jesus e nós estamos confiantes com esta contagem. Porém, existem muitos erros de pessoas que tentaram interpretar a palavra e fazerem cálculos da data que o Senhor Jesus vai voltar. E a Bíblia fala que ninguém na terra nem no céu, a não ser o Pai, sabe a data dessa volta. Então nós não temos que ficar fazendo cálculos, estipulando, falando, ó, Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal dia. Não. A Bíblia fala assim, ó, mal é o servo que diz que o seu Senhor tarda a chegar. Então eu não posso falar que a volta de Jesus vai demorar, porque esse é um servo mau. Eu tenho que falar, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Eu tenho que crer nisso de todo o coração, porque ele pode voltar hoje. Ele pode vir amanhã, ele pode vir esse ano. Nós não sabemos a época, o ano, as estações, como diz a palavra, mas nós cremos que num abrir e piscar de olhos, pode ser agora, ele vem buscar a sua igreja. E nós vamos ver aqui na lição que existe fases nessa vinda de Jesus Cristo. E existem sinais que vão nos explicando como que isso acontece. Por exemplo, ó, tem um texto que está lá em Mateus 24, que ele fala assim, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Nós estamos vivendo aí num período onde a Rússia e a Ucrânia estão vivendo em guerra. Estamos ouvindo outros países já pronunciando rumores de possíveis guerras. E nós estamos vivendo isso, se você olhar para trás aí no último século, nos últimos 100 anos, nós vamos ver vários países entrando em guerras, vários rumores de guerras. Nós passamos aí pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial e o mundo está se movendo em guerras e rumores de guerras. Aí ele fala assim, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, 6. Ou seja, esses rumores, essas guerras, ele chega a falar assim, haverá peste no mundo inteiro, haverá doenças no mundo inteiro. Acabamos de passar por uma pandemia de nível mundial. Ou seja, estava profetizado na Bíblia, mas ele fala assim, ó, mas ainda não é o fim. É necessário que essas coisas aconteçam, porque elas apontam que nós estamos muito próximo do fim, muito próximo do nosso encontro com Jesus Cristo. Tem algumas pessoas que pregam, ensinam que Jesus já veio.
Principalmente lá em 70 depois de Cristo, quando Israel foi destruído, alguns falam que ele voltou ali. Não, negativo. A Bíblia nos fala, quando ele fala lá em Mateus 24 que haverá peste, doenças no mundo todo, ele está falando que é uma pestilência, vai ser uma mortandade a nível mundial. Veio a peste negra sobre a Europa, foi sobre a Europa, mas existem ainda os outros continentes. Então nós nunca vimos na história da humanidade acontecimentos globais como estão acontecendo hoje, nos nossos dias. Esses são sinais claros da volta de Jesus Cristo. Então muitos já acreditam que ele já veio, tem outros que acham que ele está na terra. Doidos. Olha o que ele fala lá em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, já viu um relâmpago? Já pegou um dia de tempestade, aí vem aquele raio rápido que você quase não enxerga, você não sabe exatamente de onde ele começa, onde ele termina, de tão rápido que ele é. Ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, vai ser muito rápido. Então não tem como a gente falar, ele já veio. Não, ele está vindo. E nós precisamos crer de todo o nosso coração. E o que é isso? Olha, existe uma mensagem nessa vinda de Cristo. Qual é a mensagem? É uma mensagem de esperança. A vinda de Cristo, ela vai se dar, vamos falar assim, em duas fases. Jesus vai vir em duas fases. E quando a primeira fase acontecer, você vai ver que a segunda vai acontecer logo em seguida. Vai ser muito rápido, mas muito rápido mesmo. Como que é essa vinda de Jesus? A Bíblia nos fala que quando ele vier, todo olho verá. No texto que nós lemos de Atos 1, capítulo 11, ele fala isso também, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Eles estavam vendo Jesus subindo ao céu, sendo assunto aos céus. Ele fala, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ou seja, ele estava entrando para se assentar à direita de Deus Pai e interceder por nós. Ele fala assim, há de vir, tá falando da volta. Ele há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Ou seja, eles viram Jesus subindo. Foi claro aos olhos dele, Jesus subindo. Eles viram. Porém, a promessa aqui que os anjos deixaram para a igreja, para aqueles varões galileus, para os discípulos de Jesus, é que eles veriam Jesus voltar com os próprios olhos. Ou seja, vai ser visível essa segunda vinda de Jesus Cristo. E lá em Mateus ele fala, não vai ser só para o discípulo, ele fala, todo olho verá ele voltando. Imagina você olhando para o céu, você consegue ver o sol. Eu consigo ver o sol aqui no Brasil, vamos falar, agora, na parte da manhã, exemplo. Mas, sei lá no Japão não, lá tá noite. Eles não conseguem ver o sol. Então hoje não tem nada no planeta Terra, nenhum evento, nenhuma ação, que todos os seres humanos consigam colocar o seu olho num mesmo elemento, numa mesma coisa, vamos assim dizer. Então eu consigo ver o sol, todo o Brasil consegue ver o sol, parte da América consegue, da África, mas quando chega lá do outro lado, lá no Japão, lá na Ásia, eles não conseguem ver o sol. Por quê? Porque o mundo é redondo, né? O sol se manifesta de um lado, no outro é noite. Quando Jesus vier, tanto brasileiro como japonês, seja em qualquer lugar do planeta, todos verão. E quando ele fala que todo olho verá, quer dizer que não vai ter ninguém dormindo, vai estar todo mundo acordado. Porque todo olho que existir no planeta Terra naquele momento, vai ver Jesus Cristo vindo. Então Jesus não voltou ainda. Porque senão todo olho teria visto. E não só um pedacinho, um aqui, outro ali, não. Ele ainda virá. E todo olho verá essa manifestação da volta dele. Porém, existem fases. Então a vinda de Jesus, onde todo olho verá ele, é a segunda fase. A primeira fase, só a igreja vai ver. Só a igreja que é chamada da igreja fiel, santa, imaculada, sem mácula, com as vestes brancas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Só quem estiver ali em santidade, porque sem a santificação ninguém verá a Deus.
Só essa igreja que vai poder contemplar Jesus Cristo na primeira fase. Porque a Bíblia diz que na primeira fase ele vai parar nas nuvens e a igreja vai subir, vai se encontrar com ele. Isso vai ser num abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. Então a igreja vai se encontrar com Jesus nas nuvens. A igreja se encontrou com Jesus, ele vai levar a igreja, como ele diz lá em João 14, eu vou para o Pai preparar-vos morada. Ou seja, ele foi, subiu ao céu, em Atos 1, capítulo 1, versículo 11, ele subiu, foi preparar morada para a igreja. Aí a igreja vai se encontrar com ele nas nuvens, só a igreja que vai ver. E ele vai nos levar para a nossa morada. E depois que isso acontecer, que é a primeira fase, em pouquíssimo tempo, ele vai voltar novamente com a igreja. E quando ele voltar, todo olho virá. E o que vai acontecer quando ele voltar? Ele vai estabelecer o seu reino na terra, aquilo que nós chamamos do período do milênio, onde Jesus vai reinar com a sua igreja por 1000 anos. Então, isso é uma mensagem de esperança para as nossas vidas. Por que é uma mensagem de esperança para as nossas vidas? Porque ainda dá tempo dos pecadores se arrependerem e se entregarem a Jesus Cristo. Ainda enquanto ele não vier buscar a igreja, dá tempo. Vamos supor que a igreja foi arrebatada agora. Acabou. Bilhões de pessoas vão sumir da terra. E os que ficarem? Será verdade? Agora eu vou me arrepender. Passou o tempo. Não dá mais. Agora eles vão ter que passar por aquilo que nós chamamos da grande tribulação, que está ali profetizada na Bíblia, em Apocalipse, a partir do capítulo 6 em diante, onde haverá uma grande mortandade na terra e mesmo acontecendo desgraças terríveis, muitos não vão se converter a Jesus Cristo. É a mente do ser humano, né? O coração endurecido, não quer, prefere sofrer e morrer do que entregar a própria vida a Jesus. Assim como nós vemos nos nossos dias pessoas sofrendo, depressão, vários tipos de doença, com problemas familiares, relacionamentos, pais e filhos, casamentos. Eles não querem se entregar a Jesus Cristo para serem restaurados, renovados e curados. É uma decisão do ser humano. Nem todos vão crer em Jesus, mas o nosso dever é crer de todo o coração e anunciar essa mensagem de esperança. Ainda dá tempo. Se entrega para Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, muda de vida, porque Ele é o autor da vida e Ele tem poder para mudar e restaurar todas as coisas. Essa é a mensagem. Mas para eu pregar alguma coisa, eu tenho que crer. Eu posso simplesmente falar de algo sem crer. Mas isso não vai me dar, como que eu vou falar assim? Isso não vai me tornar hábil, não vai me habilitar, não vai dar força para que pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Agora, quando eu creio naquilo que eu falo de todo o coração, ela se torna mais eficaz. Porque não é só da boca para fora, não é só por falar, é aquilo que eu vivo, que eu creio, que está dentro de mim, que faz parte de mim, que vai alcançar as pessoas. Então, o que nós precisamos entender? Primeira parte, a igreja vai se encontrar com Jesus. Isso é chamado de arrebatamento da igreja. Na segunda parte, ele vai vir, todo olho verá. E quando ele vai vir para trazer juízo. Ele vai trazer juízo sobre a terra. Todos serão julgados, inclusive nós que cremos que seremos arrebatados, nós vamos passar por um julgamento. Mas é o julgamento das obras. Então teremos dois momentos na vinda de Cristo. A primeira é o nosso encontro com Ele. E a segunda é todos os seres humanos vendo Ele vindo à Terra. Nesse nosso encontro com Ele, nós vamos passar por um julgamento. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde Ele vai julgar as nossas obras e palavras. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos e não fazemos aqui na terra, Ele vai julgar. Por quê? Porque lá nós vamos receber recompensa. Nós vamos perder a salvação? Não. Quem for arrebatado com a igreja não vai perder a salvação. Vai viver eternamente com Cristo. Porém, vai deixar de receber recompensas. Quando Ele vier, então, na segunda fase, que vai ser logo em seguida a essa primeira, aí Ele vai julgar o mundo.
Ele vai julgar os mortos, ele vai julgar os que estiverem vivos, todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que não se entregaram a ele, todos aqueles que não quiseram ter uma vida de acordo com o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Esses serão julgados e condenados. Não haverá absolvição, ali não haverá salvação. Todos esses que vão passar nesse segundo julgamento, vamos assim dizer, que o primeiro é da igreja, quem for passar no segundo será condenado a uma vida eterna de sofrimento e tristeza sem Deus. Então nós precisamos estar preparados. E o mais importante de tudo é crer na segunda vinda de Jesus Cristo. Então a primeira vinda, recapitulando, ele veio como homem, habitou nessa terra, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto ao céu. Primeira vinda de Jesus Cristo. Segunda vinda, ele vai vir e todo olho verá, todos os seres humanos ao mesmo tempo verão ele vindo, para trazer juízo e estabelecer o seu reino por 1000 anos aqui na terra. Porém, existe fases na vinda. Na segunda vida, onde todo olho verá, existe a fase 1. Fase 1 é a igreja vai se encontrar com ele antes dele se manifestar a todos os seres humanos. Logo em seguida, muito rápido, ele virá e todo olho virá. Todos vão ver a segunda vinda de Jesus Cristo. Então que nós possamos crer nisso que a palavra de Deus nos ensina, nesta segunda vida, que nós possamos desejar o encontro com ele, o breve encontro com ele, que isso possa estar no nosso coração, possa estar nos nossos lábios e que isso nos leve e nos desperte a ter uma mensagem de esperança para aqueles que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe com mais essa lição, no nome do Senhor Jesus.